Boa tarde. Boa tarde. Quem que vai participar dessa live hoje? Horário diferente, né? Horário especial. Boa noite, Cris. Boa noite, Terezinha. Sejam bem-vindas. Espero que consigam acompanhar. Oi, Rafa. Oi, Nick. Bem-vindos. Bem-vinda, Cláudia, Dan. Boa noite, amém. Hoje eu precisei fazer a live num horário diferente, porque eu tenho um compromisso mais tarde e eu não queria cancelar. Na verdade, o tema de hoje, aqui em Cuiabá, agora 5h30. No resto do Brasil, 6h30. Em Cuiabá, 5h30. Mas o que a gente vai falar hoje, o que Deus colocou no meu coração para falar isso hoje, é justamente sobre isso, assim, quando Deus bagunça os nossos planos, né? Quando existe algo que foge do nosso controle. E aí eu tava meditando sobre isso, sobre só no ano de 2024, né? Só nesses 9 meses. E se a gente for olhar, o ano está acabando. E como passou rápido, né? Então, só nesses 9 meses, quantos planos meus foram frustrados? E aí, Deus começou a falar comigo, assim, essa semana. Porque, na verdade, eu não iria fazer live hoje. Hoje eu ia cancelar a live. Porque eu ia viajar ontem. Eu tinha uma viagem marcada já há uns 2 ou 3 meses. Viagem marcada, tudo certo. Minha amiga está casando hoje na minha cidade e eu ia lá pro casamento dela. Tudo ajustado, tudo prontinho para dar certo. E só que eu esqueci de falar que não ia ter live, e daí depois eu até pensei em fazer a live na quarta-feira. Depois eu pensei em fazer a live de hoje de manhã, e eu estaria viajando. Eu sei que em nenhum momento eu conseguia organizar isso, e daí no fim eu falei, não, eu não vou fazer live. Vou viajar e não vai ter live. E aí na quarta, a minha viagem seria ontem, quinta, e na quarta-feira eu comecei a sentir um incômodo de que eu tava sem paz para sair de casa, sem paz para viajar, para ir, e eu não entendo. Eu sempre falo que eu não sou muito sensitiva, assim, em entender, em ouvir, né, assim, nas coisas sobrenaturais. Então eu só simplesmente não tava com muita paz. É claro que diante disso, as crianças, o Henry e a Helena, estão saindo de uma virose agora. O Henry ficou bem ruim na semana passada. Depois a Helena pegou também essa virose, não ficou tão ruim, mas ainda está em processo de recuperação, ainda não está 100% boa. E aí também na terça para quarta o Bruno se machucou no treino. Não foi nada grave, graças a Deus. Mas, né, quando se trata de alguém que a gente ama, quando se trata, né, o Bruno nunca sofreu nenhuma lesão, nunca se machucou, nunca fez nenhuma cirurgia, nada. Então, quando algo sai do nosso controle, né, nunca chegou machucado de nenhum treino. Então, aquilo também me trouxe uma certa aflição de não saber como seriam os próximos dias, os próximos passos. E eu não sei se tudo isso não foi algo que foi sendo gerado no meu coração de que não era o momento para eu sair de casa. E aí eu não fui, decidi não ir, falei com a minha amiga, fiquei em casa com as crianças e ainda eu até vou abrir isso que não era, né, não tava assim para falar.
Aí eu acabei não indo viajar na quinta-feira e chamei as crianças para fazer o tempo de devocional comigo. E só chamei, né, Helena, vamos orar com a mamãe? E ela me vê fazendo isso diariamente, né? É um ambiente aqui em casa onde ela nos vê fazendo isso. E ela também faz muitas vezes com a gente. Mas eu só chamei, ela tava brincando, falei, Helena, vamos lá orar com a mamãe? E era quinta-feira, era pra eu ter ido viajar. E ela saiu correndo e foi pro escritório. E daí quando eu fui chamar o Henry, quando eu cheguei no escritório, ela tava prostrada, ajoelhada, com a cabecinha no chão, orando. E na hora que eu olhei para aquela cena, eu pensei, se eu tivesse ido, eu não estaria vendo essa cena. Não que eu não tivesse oportunidade de ter visto em outro momento, mas às vezes Deus nos permite ficar para que a gente veja frutos da nossa obediência. Às vezes Deus não permite que a gente se mova de lugar para que a gente veja frutos daquilo que a gente faz. E então era isso. Eu estou aqui, vamos fazer live. Eu não sei quem precisa dessa palavra. Aí também surgiu esse compromisso mais tarde. Geralmente a live é à noite. Precisei fazer 6h30. Não sei quem vai estar aqui. Quem precisa dessa palavra que Deus tem pra mim. Talvez seja uma pessoa que nunca consegue participar à noite. Ou talvez alguém que seja. Ou talvez alguém que precisa dessa palavra. E eu não faria live se eu tivesse ido. Eu não sei. Eu não sei quais são os propósitos do Senhor. Mas eu sei que essa palavra que o Senhor ficou ministrando no meu coração para essa semana é uma palavra que mexe muito comigo. Porque ela fala forte ao meu coração, que é sobre confiar em Deus. E sempre quando eu venho trazer uma palavra, primeiro Deus fala comigo, primeiro mexe em mim, primeiro sou eu, primeiro eu sou tratada, confrontada, né? Então é sempre o primeiro comigo. E eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo muito arrumadinho. Eu gosto das coisas muito organizadas. Eu gosto de ter uma palavra e cumprir até o fim. Então ter falado pra minha amiga que eu não ia mais, aquilo ali também me impedia. Porque como assim? Eu falei que eu ia, eu dei a minha palavra, como que eu não vou mais? Eu já tava tudo certo, tava tudo encaminhado, como que eu vou cancelar? Então eu gosto das coisas organizadas, eu gosto da casa arrumada, eu gosto de tudo impecável, eu gosto das coisas alinhadas. Então o Cuiabá está seco demais. Então eu sou uma pessoa que eu não gosto de atrasar. Eu não gosto de atraso, eu não gosto que atrasem comigo, eu não gosto de esperar ninguém, não gosto que ninguém me espere. Então eu gosto de planejar algo e que aquilo dê certo. E se algo não dá errado, eu não sei muitas vezes como lidar. E isso às vezes até em viagem, em férias, é algo que o Bruno, a Rô conversam muito comigo, porque eu planejo tudo certinho. E daí se algo sai, eu já fico... Então é algo que Deus tem trabalhado muito em mim, que é o meu perfeccionismo, para eu me deixar ser mais leve, para eu aceitar as coisas de forma mais leve. E eu fiquei meditando sobre isso, né? Sobre quanto em 2024 até agora Deus tem nos esmagado assim e nos ensinado a confiar nele, frustrado vários e vários planos meus. Então, cada vez que eu orava, cada vez que eu oro assim, que eu falo, Deus, não sei por que eu tô passando por isso, não sei por que isso deu errado. Deus, por quê? Revela por que nós estamos aqui, revela por que isso aconteceu, revela, Jesus, por que eu tô passando por isso, por que dessa dor, por que dessa tristeza, por que isso tá dando errado, por que não tá dando certo? E a resposta que sempre vem é, eu estou acompanhando você. Confie em mim que eu lhe darei descanso. E eu vou ler uma parte com vocês e Deus foi falando muito comigo, muito forte o que era para eu falar. E eu tava orando ontem, quarta, tá, Deus, então me dá um embasamento. Qual é o embasamento? O que eu vou trazer? Porque eu posso contar meu testemunho, eu posso contar coisas que eu tenho passado, mas qual é o embasamento? E eu sei que tem palavras para isso, tipos de pregações que eu, na verdade, não sou muito interessada nisso. Existe
né, pregação que é, sei lá, por tópico, por não sei o que, ler de uma forma, ler de outra. Eu sei que existe nome pra isso, mas eu não sei. Eu sei que eu venho aqui, falo com vocês o que Deus fala no meu coração e oro por vocês antes de entrar aqui. Eu estou a todo tempo pedindo, Senhor, traz para essas lives que o Senhor quer falar, abençoa cada pessoa que está se arrumando, se preparando, pessoas que vão cair de paraquedas e que precisam ouvir a palavra que o Senhor tem para eles. Então, antes de vocês entrarem aqui, vocês podem ter certeza que o Espírito Santo foi que fez vocês entrarem aqui para ouvir essa palavra. Então, aí o Senhor me levou lá para Êxodo, para a passagem de Moisés. E essa eu quero introduzir a palavra com essa passagem que é em Êxodo 33, a partir do versículo 12, que diz assim: Disse Moisés ao Senhor. Gu, acabou de começar, se quiser ficar é agora que vai começar. Tava só na introdução. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenastes, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Dissestes, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Senhor Deus, Pai, obrigada, Pai, por essa noite, por essa palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua presença e porque o Teu Espírito Santo fala aos nossos corações, Pai. Flui nesse lugar com liberdade. Fala, Senhor, através de mim as Tuas palavras, Pai. Que nada venha de mim, mas que a partir desse momento, cada palavra que sair da minha boca possa ser como bálsamo para o coração daqueles que me ouvem, Pai. Eu te agradeço por cada um que está aqui, por cada vida, por cada família representada. Senhor, Tu conheces o secreto, o íntimo, o coração e as orações de cada um dos que estão aqui. O Senhor conhece a vida, o Senhor conhece os sonhos, o Senhor conhece os planos, o Senhor conhece as angústias, as aflições, o Senhor conhece as alegrias, o Senhor sabe o que traz paz e o Senhor sabe o que traz confusão para dentro de cada lar. Então te peço, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações nessa noite. Não permita, Pai, que nenhum espírito de contenda nem de perturbação venha sobre esse lugar, que nada venha nos distrair, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de receber a Tua boa semente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então Deus me levou para essa passagem, onde Moisés tem uma conversa com Deus, pouco antes de acessar a terra prometida que o Senhor tinha prometido. Então, aqui nessa conversa, Moisés, ele talvez confronta ao Senhor, dizendo, olha, o Senhor me mandou ir, o Senhor me mandou fazer, eu tô fazendo, eu tô cumprindo, mas o Senhor não permite, o Senhor não me permite saber quem o Senhor enviará comigo. E aí o Senhor fica dizendo que o Senhor me conhece, o Senhor fica dizendo que o Senhor me conhece pelo nome, o Senhor fica dizendo que se agrada de mim, mas então revela os teus propósitos. E aí a resposta de Deus. Eu, às vezes, vejo Deus ouvindo partes das nossas orações. Eu imagino a gente pedindo e falando, Deus, por que isso tem acontecido? Deus, a minha família, Deus isso, Deus aquilo, por quê? Por que isso, por que aquilo? E aí Deus responde só parte das nossas dúvidas. Porque às vezes, se Deus revelar tudo, onde estaria a nossa fé para continuar? Então, Moisés fala para Deus, olha, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. E aí Deus responde, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Deus simplesmente exclui
a pergunta dele diz, Senhor, revela os teus propósitos. E ele responde, né? Eu mesmo o acompanharei, lhe darei descanso. É como se o Senhor tivesse falado assim, à medida que eu estou caminhando com você, o propósito vai sendo revelado. Você não precisa saber tudo, você não precisa saber todas as coisas, você só precisa saber que você precisa confiar em mim, porque eu estou com você. Porque eu vou com você, eu estou com você, eu mesmo o acompanho e eu lhe dou descanso. Talvez você tenha duvidado, perguntado, está querendo saber todas as coisas, os próximos passos, por que isso tem acontecido, por que isso está acontecendo dessa forma. E o Senhor está dizendo assim, eu estou com você, eu mesmo acompanho você por onde você andar. A verdade é que muitas vezes a gente tem uma palavra, a gente tem uma promessa, Deus nos manda fazer algo grande. E no momento que Ele manda, é muito fácil se lembrar, é muito fácil se emocionar e dizer, Senhor, eu vou fazer isso, Deus mandou, eu ouvi, senti no meu coração, eu abri essa empresa, eu vou entrar nesse relacionamento, eu vou me envolver nisso, nesse negócio, nesse contrato. E à medida que o tempo vai passando e as coisas vão ficando desafiadoras, a gente tende a olhar para Deus e dizer, ei Deus, você me mandou ir, mas agora que eu me toquei, que você não falou quem ia me acompanhar, você não falou as coisas que eu ia passar, você não falou que eu ia viver isso. E agora? O Senhor não tá mais me falando nada. Eu não sabia que eu ia passar por tribulação, eu não sabia que eu ia passar por traição, eu não sabia que eu ia passar por retaliação, eu não sabia que eu ia passar talvez por uma crise. E aí é quando a gente se volta para Deus e diz assim, ei Senhor, o Senhor diz que me conhece. O Senhor fala que se agrada de mim. E ainda assim, eu estou passando por isso sozinho. E aí é quando Deus olha e fala assim, ei, eu mesmo o acompanharei. Então hoje eu queria falar um pouco sobre a frustração que Deus permite que a gente passe, né? E aí enquanto eu orava e pedia para o Senhor ir falando qual é o embasamento bíblico, Deus, qual é a realidade que eu posso trazer para a nossa vida de tudo que a gente tem passado, porque as pessoas, muita gente acredita que entregar a vida para Jesus, caminhar com Jesus, ou talvez até no mundo, é algo que vai ser como uma história de conto de fadas, que não vai ter frustração, que não vai ter decepção, que não vai ter medo, que não vai ter angústia, que não vai ter perca. Então, o Senhor foi começando a me trazer memórias de quantas e quantas pessoas na Bíblia tiveram os planos frustrados. E a primeira pessoa que veio ao meu coração foi Maria. Maria, ela era diz a palavra que ela foi agraciada por Deus. Ela estava com um contrato de casamento com José, talvez vivendo sua vida tranquila, talvez com os sonhos do casamento, talvez se arrumando para o casamento, fazendo dieta, preparando o vestido, se arrumando a pele, arrumando o cabelo, sonhando, fazendo as lembrancinhas, imaginando como vai ser a hora que eu entrar. Sonhos, sonhando. E de repente ela recebe a visita de um anjo. E ele diz que ela será agraciada com um filho no ventre dela, um filho que provém do Espírito Santo. Planos frustrados. O plano dela era casar com o marido dela, ser feliz o resto da vida, construir sua família feliz, filhos e família da margarina. E de repente um anjo aparece e diz, ei, você ficará grávida. Planos frustrados. Muitas pessoas estão nessa caminhada hoje e daí pensam em promoção, e pensam em crescer, em viajar, e pensam em prosperar, e daí de repente recebe um resultado positivo de uma gravidez e pensa, meus planos foram frustrados. Então esse é um caso de um plano frustrado. Maria planejava toda uma vida e teve plano frustrado. Mas o plano frustrado dela era algo que estava no plano do Senhor, que trouxe salvação, que trouxe alívio, que hoje, por causa de uma mulher que recebeu, que aceitou ter os planos frustrados, hoje nós estamos aqui. Também me veio na cabeça o próprio Moisés,
que recebeu a palavra de libertar o povo, Deus aparece para ele numa sarça ardente e diz: ei, você vai libertar o povo do Egito, eu estarei com você, você vai chegar diante de Moisés, do faraó. Então ele deve ter pensado assim: vai ser tranquilo, Deus está comigo, eu vou me apresentar lá, vou chegar diante dele, vou dizer que o grande eu sou está mandando libertar. Ótimo, meus planos estão todos certos, vai ser dessa forma, pronto, acabou, liberdade, estamos livres, vamos para a terra prometida. Quando ele chega diante de Faraó, ele dá de cara com os planos dele frustrados. Ele chega diante do Faraó e ele vê uma enxurrada de nãos e de empecilhos para que a promessa de Deus se cumpra. Então eu também penso em Jó, que a palavra diz que ele era um homem íntegro e justo. Ele era o mais rico da terra. Ele tinha posses, ele tinha poder, e ainda diante disso, a palavra diz que Deus encontrou nele um homem íntegro e justo. Mesmo diante disso, mesmo com tanto dinheiro, mesmo com tanto um bom coração, mesmo com tanta obediência, ainda assim, ele perde tudo no mesmo dia. Ele perde filhos, ele perde bens, casas, bois, saúde, ele perde tudo. Então os planos dele também foram frustrados. Também me vem à mente Paulo, que na verdade era Saulo, e ele tinha um plano certo de como ele iria maltratar os cristãos. Ele tinha carta, ele tinha liberdade, ele tinha poder para isso, e ele vai a caminho de Damasco com o plano certo do que ele faria. Então o plano dele estava tudo perfeito, desenhado. Ele sabia como seria. Ele sai de Tarsis e ele vai a caminho de Damasco, e de repente uma luz brilha, ele se cega e ele tem os planos dele frustrados. A verdade é que muitas vezes é muito melhor para nós que tenhamos a nossa visão retirada daquilo que a gente acha que é certo fazer. Porque quando Deus ele toca na nossa visão e ele retira as escamas dos nossos olhos e ele troca a nossa visão, ele nos dá uma visão daquilo que ele quer que nós façamos. Então, Paulo ele não só foi frustrado, como ele teve um novo motivo para prosseguir. Também pensei em Pedro, o apóstolo de Cristo, que caminhou com ele 3 anos, mas ele tinha uma expectativa de que Jesus reinaria na terra e que Jesus faria as vontades dele, que Jesus ia ganhar o mundo da forma que ele achava que seria rei, que haveria uma guerra ali, conquistaria tudo, reinaria. Era isso que ele pensava. Mas de repente Pedro vê Jesus na cruz, vê Jesus sendo maltratado, e aí ele se frustra. E aí quando Jesus é pregado na cruz e morre, ele se frustra porque as expectativas que ele criou não era a vontade do Senhor. E aí Pedro ele volta a pescar, e a palavra vai dizer que ele volta a fazer o que ele fazia antes. Afinal, ele tinha se frustrado porque ele tinha confiado em Jesus, ele tinha caminhado com ele 3 anos, e aí ele vê que de nada valeu, que nada deu certo. E aí ele volta a pescar, mas Jesus aparece para ele e muda de novo os planos dele. Talvez ele queria voltar a pescar e ter a vida vazia que ele tinha antes, mas ele mais uma vez tem os planos frustrados. Jesus aparece para ele e fala que agora ele será pescador de homens. Também me veio à mente Naamã, que era um oficial poderoso, e de repente ele cria uma expectativa que para ele ser curado da lepra, ele ia até o profeta Eliseu e ele ia chegar lá e ele imaginava que ele seria recebido com honras e que tocaria nele, que seria um grande milagre, que ali haveria cura. E de repente ele chega, ele viaja, ele tem uma exaustiva viagem até Eliseu, e aí o que ele recebe é o encarregado de Eliseu dizendo: olha, se lave. Planos frustrados. A expectativa que a gente cria de algo que Deus vai fazer nem sempre é o que Ele vai fazer. E aí os nossos planos são frustrados. Também Davi teve planos de construir o templo do Senhor.
planejou, era isso que ele queria fazer. Não é nada de errado. Não era errado. Ele queria construir uma casa para o Senhor, ele queria adorar o Senhor, ele queria servir ao Senhor, ele queria mostrar o quanto amava o Senhor, não é errado. E ele criou a expectativa de que ele faria, até que Deus disse para ele: não é você. Quem construirá um templo para mim será seu filho. Planos frustrados. Também pensei em José, que sonha, e aí ele imagina, olha, sonhos e sonhos, e os irmãos vão se prostrar, e aí ele tem aquele sonho, e aí ele acredita que aquele sonho vai se realizar, e verdadeiramente vai, mas de repente ele tá no caminho para o processo da realização do sonho, e aí ele é vendido, e aí ele é preso, e aí ele é dado como morto. Planos frustrados. Quantos planos frustrados a gente tem? A gente imagina algo. De todos esses que eu falei, Maria, Pedro, Naamã, Davi, José, todos esses não tinham planos tão ruins. Mas a verdade é que não eram os planos de Deus. De todos esses que eu falei, Paulo era realmente um plano que estava totalmente em desacordo com o que Deus nos manda fazer. Mas os outros, principalmente se a gente colocar os planos de Davi. Davi tinha plano de adorar a Deus, de exaltar, de fazer um altar. Por que isso estaria errado? Por que Deus não queria isso? E tem coisas que a gente não vai ter resposta, mas tem vontades de Deus para nossa vida que não vão de acordo com o que a gente quer. E aí lá em Oséias 6, Oséias 6:1, ai, não deixei marcado. Peraí. Oséias 6:1 vai dizer assim: Oséias 6:1. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como a chuva no inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então Deus, ele é esse Deus que a palavra vai dizer que ele nos despedaçou, mas ele nos trará cura. Ele nos feriu, mas ele sarará nossas feridas. Esse é o Deus que nós servimos. Nem sempre a gente vai entender os propósitos do Senhor. Nem sempre a gente vai entender, Senhor, por que isso está acontecendo. E eu posso dizer que desde a nossa conversão na caminhada com Deus, diversas vezes o Senhor precisou nos parar no caminho, nos cegar, tirar nossa visão e nos dar a visão dele. O nosso processo, essas lives, tudo começou quando Deus impediu o nosso caminho, frustrou os nossos planos. Agora é um testemunho pessoal. 2021, nós morávamos em São Paulo, estávamos em São Paulo, o Bruno trabalhava lá, eu sei que a maioria que está aqui deve saber, né, do Bruno, do que ele trabalha. Então, estávamos em São Paulo, tudo certo. Nossos planos, a gente sai de férias e os nossos planos eram, nós sairemos de férias, nós voltaremos das férias e tudo vai continuar igual. Aí a gente sai de férias, nossos planos, nosso planejamento futuro já estava certo, crianças matriculadas na escola, 2022, a Helena vai entrar na escolinha, já estava a matrícula feita, já estava tudo, vamos sair de férias. De repente, no meio das férias, 2 dias antes do Natal, a gente recebe uma ligação de que o São Paulo não quer mais o Bruno. E que a gente precisaria ir para outro lugar. E na hora aquilo bagunçou a nossa história, bagunçou nossas emoções, bagunçou o nosso pensamento, bagunçou nossa rotina. E aí a gente, Deus, por
que isso está acontecendo? A gente tinha acabado de se converter. A gente tinha acabado de entregar a nossa vida e de confiar em Deus. E por que agora? Por que agora isso está acontecendo? E aí Deus frustrou os nossos planos. E aí Ele abriu uma nova porta. E Ele abriu a porta em Porto Alegre, no Grêmio. E a gente foi para lá em obediência, debaixo de uma palavra, sem esperar nada, mas confiando todo o nosso coração no Senhor. E quando a gente chega em Porto Alegre, a gente começa a viver algo que a gente nunca viveu em 5 anos. A gente começa a ser destravado no nosso ministério. A gente começa a ser usado por Deus de uma forma sobrenatural e a gente começa a ver pessoas conhecendo Jesus através de nós. Pessoas se aprofundando, pessoas tendo sede através do que a gente carregava. E a gente sempre fala que Deus acelerou o nosso processo, porque muitos de nós até hoje que nos veem fazendo o que a gente faz, vê fazendo live, vê fazendo reunião, vê fazendo célula. Algumas pessoas falam assim, como assim você só tem 3 anos de convertido? E aí, às vezes a gente se pega pensando, como assim? Cara, o que Deus fez? Por que Deus bagunçou tudo? Sabe, por que Deus mudou nosso caminho? Por que Deus nos levantou dessa forma no meio onde a gente está hoje? E aí Ele nos levou para lá, ativou o nosso ministério de uma maneira sobrenatural e acelerada. E aí quando a gente achou que estava tudo certo, aqui é bom, aqui nós estamos sendo usados, aqui pessoas estão conhecendo Jesus, é isso, a gente ama esse lugar, a gente cria outra expectativa. E aí a gente começa a achar que os nossos planos são os planos de Deus. E aí a gente começa a planejar que vai ter renovação, que nós vamos ficar aqui. Quem sabe a gente vai morar aqui, ou quem sabe não. E aí a gente começa a criar expectativa. Afinal, a gente está servindo a Deus. A gente está obedecendo. A gente está sendo fiel ao Senhor. A gente está sendo fiel no chamado, no ministério. A gente está sendo fiel. E aí quando a gente está com as nossas expectativas lá no alto, Deus vem. E mais uma vez frustra as nossas expectativas. Frustra os nossos sonhos. Muda os nossos planos e diz, agora deu. E agora vocês vão para outro lugar. E aí a gente entende tudo menos ainda. Só que agora a gente já tem um nível mais de maturidade. Daí a gente já entende que a gente não é mais... O Bruno não é mais um jogador. Eu não sou mais a esposa de um jogador. E aí agora nós somos missionários dentro de uma profissão. E aí a gente chega numa nova cidade, conhece gente nova, conhece ambiente novo, passa por situações difíceis, porque cada um tem as suas situações difíceis. Cada um sabe aonde é difícil. Não importa que para uns o difícil seja um e para outros o difícil seja outro. A verdade é que cada um sabe o que é difícil para si. E aí no meio de provações, o Senhor só tem nos falado, assim como Ele falou com Moisés. Assim como Moisés perguntou para Ele, Senhor, o Senhor não nos fala quem nos acompanharia? O Senhor fala que nós somos amados, o Senhor diz que nos conhece, fala que nos agrada de nós. Revela os teus propósitos. E a verdade é que o Senhor, Ele só responde assim, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Deus, Ele não precisa revelar os propósitos dEle. Ele pode. E para algumas pessoas Ele vai revelar, para algumas pessoas elas vão ter o itinerário, elas vão ter certinho onde vai chegar, como vai ser, o que vai passar. Para algumas pessoas vai ser assim, mas para outras não.
E eu ouso dizer que para a maioria de nós, não. Para a maioria de nós, você pode clamar e perguntar: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, me revela, me mostra. E às vezes Deus não vai mostrar, e Ele só vai dizer: eu acompanho você e eu dou descanso. Se Deus é um Deus que dá descanso, por que a gente não descansa nele? Se Deus é um Deus que promete dar descanso, eu lhe darei descanso, por que você não descansa nele? Por que você se preocupa? Por que você se aflige? Por que você não descansa? Tem vezes que a gente passa por processos que é como se o Senhor tivesse nos colocado numa mesa de cirurgia. E muitas vezes o Senhor vai nos fazer cirurgia em nossos corações, fazer cirurgia na nossa mente, no nosso interior. E é como se Ele nos colocasse numa mesa e Ele nos anestesia. E para algumas pessoas esse processo é tenebroso. Algumas pessoas têm medo de agulha, algumas pessoas têm medo da anestesia, algumas pessoas têm medo de não ver o que vão fazer com ela. A verdade é que nenhuma cirurgia você passa acordado. Talvez, falando agora, eu pensei na cirurgia dos olhos que dizem que fica vendo. Mas cirurgias internas, nenhuma você passa acordado. E aí é como se Deus nos colocasse numa mesa de cirurgia e Ele falasse assim: agora eu vou anestesiar. E a verdade é que tem processos que você passa tão anestesiado que você nem tá vendo o tanto que Deus tá te curando. Você passa tão anestesiado que você nem tá vendo o quanto que Deus tá mexendo, o tanto que Deus tá tratando, o que Ele tá tirando, porque às vezes Deus anestesia para abrir coisas, para tirar tumores, para tirar câncer, para tirar dores, para tirar hérnias, e você nem vê. A verdade é que antes doía, você passa por um processo anestesiado. Só que o problema é quando você acorda. Porque às vezes nós não vemos que Deus mexeu, mas a verdade é que Ele mexeu. E toda cirurgia, em algum momento, acaba o tempo da anestesia. E aí quando acaba o tempo da anestesia, que você acorda, existe um processo de recuperação. E esse processo de recuperação exige cuidado. Eu fiz cirurgia há pouco tempo, 5 meses atrás. E eu entrei na sala de uma forma, fui anestesiada, dormi, não senti nada, mas quando eu acordei, eu tava inchada, roxa, e não foi um dia, não foi uma semana, não foi nem um mês, foi um processo, e ainda até hoje, 5 meses depois, não é o resultado final. E o que as enfermeiras, os médicos sempre diziam é: cuidado com o processo de recuperação. Cuida do processo de recuperação, porque é ele que é essencial. A recuperação é o essencial para o resultado da cirurgia. Então eu não sei o que Deus ele pode ter tratado em você. Eu não sei quais são as dores que Deus possa, talvez, estar levando você para a mesa de cirurgia, ou Ele já levou e agora você precisa cuidar. Porque algumas dores na vida, elas nos impedem de causar movimento. O Bruno hoje, ele tá com uma dor no pé e ele tá impedido de dar movimentos bruscos. Então tem algumas dores nas vidas que elas te paralisam para que você descanse. Algumas dores, elas te paralisam para você saber que é hora de descansar em Deus. Então Deus, ele nos frustra dos nossos planos muitas das vezes para que a gente conheça Ele profundamente. Existe um processo. O processo da recuperação, ela exige cuidado. E todo cuidado exige tempo. E o que Deus nos chama é para que nesse cuidado, nesse tempo, seja o momento que a gente se aprofunde nele. Todas as dores têm um propósito. Todas as dores têm um porquê. Ninguém sente uma dor do nada. Ninguém sente dores de processos do nada. Toda dor tem um processo. Toda dor tem um propósito. Se você tem dores, essas dores é um processo, um propósito para o futuro. Por que Deus permite que a gente passe por
frustrações, por que Deus permite que a gente passe por desânimo? Porque nesses momentos, eu até coloquei na chamada, porque eu tenho certeza absoluta, no meu espírito ele testifica que existe alguém que entrou nessa live somente por causa do título. Somente porque o título dizia desânimo e frustração, e aí pensou, é com isso que eu tô, vou ver o que tem pra falar. Mas não é a Dani que tem nada pra falar. Eu não tenho nada pra falar, quem tem pra falar é o Senhor. Ele conhece, ele sabe que passa por desânimo, ele permite que passe por desânimo e ele permite que passe por frustrações. Mas eu também não vou saber, talvez nunca, explicar por que Deus permite. O que eu posso dizer com convicção é que há um propósito. E o que eu posso dizer com convicção é que Deus, ele não poupou nem o seu único filho de um desânimo, de uma frustração. Ele não poupou nem seu único filho de dores. Jesus, ele sentiu as dores que você sentiu. Jesus passou pelos medos que nós passamos. Jesus, ele teve frustração, ele teve desânimo. Não tem nada que nós sentimos que Jesus não tenha sentido naquela cruz. E aí a palavra vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido. E se alguém está passando por desânimo, por frustrações, por medo, eu dou uma dica agora, eu esqueci qual é a palavra, ou eu encorajo, talvez seja essa palavra, eu encorajo agora, orar e declarar esse versículo que diz: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sei que a palavra de Deus, ela nos garante que o Senhor nos acompanhará todos os dias. Ele é o Deus que nos dá descanso. Deus, ele está sim do nosso lado quando tem saúde, mas ele também é o Deus que está do nosso lado quando ela falta. Deus, ele é aquele Deus que ele está do nosso lado quando a empresa prospera, quando o dinheiro entra, quando tudo está bem, mas ele também é o Deus que está do nosso lado quando ela quebra. Deus é o Deus que está do nosso lado quando estamos bem, quando estamos felizes, quando estamos querendo estar com todo mundo, quando a alegria vem, mas ele também é o Deus que se apresenta quando a depressão quer bater na sua porta. Ele é o Deus que lhe dá descanso, ele é o Deus que dá renovo, ele é o Deus que segura a sua mão quando você está se afogando, mas ele é o Deus que te chama para caminhar junto com ele no meio das águas tribulosas. Ele é o Deus que acalma a tempestade, mas ele também é o Deus que alimenta uma multidão. Esse é o Deus que nós servimos. A gente não pode acreditar que Deus, ele cabe dentro de uma caixinha que a gente colocou do tamanho dele, porque ele é um Deus maior do que qualquer caixinha que a gente possa colocar ele. Quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente, quando ele chama Moisés para o propósito de vida, para o chamado dele, ele entrega a promessa a Moisés e ele promete que estaria com ele. Êxodo capítulo 3, versículo 12. Deus se apresenta a Moisés na sarça e no versículo 12 ele diz: eu estarei com você. Como é que quando chega no capítulo 33, Moisés ainda está perguntando: quem o Senhor vai enviar? O Senhor a todo tempo fala: eu estarei com você, eu não abandonei você, eu estarei com você em todo tempo, em todas as escolhas, eu estou do seu lado, mesmo que você passe por momentos difíceis, mesmo que a água falte,
Eu sou o Deus que tiro água da rocha. Esse é o Deus que está do nosso lado a todo tempo. Por que que diariamente a gente pergunta a Deus onde o Senhor está? O Senhor está na sua família, o Senhor está na sua mesa, o Senhor está na sua casa, o Senhor está ao seu lado, aonde você está. A verdade é que nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança e trazer à memória as promessas que Deus fez sobre a sua vida. Porque Deus, ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para que se arrependa. O que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Talvez você está passando por processos que estão querendo desanimar, que estão querendo te tirar do propósito que Deus colocou. Mas o que o Senhor está dizendo é: eu estarei ao seu lado, não desista. Se existem caminhos que você se desviou, que você está fazendo escolhas com a força do seu braço, é na intimidade com Jesus que Ele vai falar ao seu coração. Agora, se você está convicta de que foi Deus que mandou você fazer algo, você cumprir algo, se Deus falou sobre a sua família, se Deus falou sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre os seus filhos, se Deus falou, não há nada que possa separar do favor de Deus. Agora, se tem coisas que você está querendo sonhar, os seus sonhos, do seu jeito, se você não tiver intimidade com Jesus, você nunca vai saber que isso não é plano dele. A verdade é que Davi só ficou em paz de não construir o templo do Senhor, porque ele tinha intimidade com Deus. E ele ouviu de Deus falando: isso não é para você, isso é para o seu filho. Se Davi se rebelasse, se Davi se afastasse, se tudo tivesse dando errado na vida de Davi e ele tivesse se afastado de Deus, ele não teria sensibilidade em ouvir o propósito e os planos do Senhor para o futuro. É somente na intimidade, é somente quando a gente não desiste de continuar buscando a Deus mesmo quando tudo dá errado. É ali que Deus começa a mostrar, é ali que Deus começa a dizer: isso aconteceu por causa disso. Você está passando por essa dor porque semana que vem você vai conhecer alguém que precisa do seu testemunho para que não passe por dores que você passou. O Deus que frustra os nossos planos é o Deus que recalcula a rota. Porque talvez o seu plano, você pode olhar para o Senhor, você pode orar e dizer assim: mas meu plano é grande demais. Mas olha, eu quero isso para minha empresa, eu quero isso para minha família. É isso que eu sonho. Olha como é grande, olha Jesus. E aí ele fala assim: é grande aos olhos do mundo, mas é pequeno aos meus olhos. Eu vou recalcular isso porque não é isso que eu quero para você. E aí às vezes quando ele frustra a gente não entende. E aí a gente quer brigar com Deus e dizer: Senhor, a minha ideia era melhor. Quando lá em Romanos 8:28 vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que a segunda parte diz: aqueles que vivem segundo o seu propósito. Então, se você vive debaixo do propósito de Deus, pode ter certeza que todas as coisas estão cooperando. Pode ter certeza que o bem, o mal, a doença, a morte, tudo está cooperando para o bem daqueles que vivem segundo o seu propósito. Você pode não estar onde você queria e sonhava em estar, mas se você estiver onde Deus te posicionou, você com certeza vai encontrar alegria no chamado e alegria no propósito. Porque quando você está onde Deus te posicionou, tudo pode estar dando errado, mas existe uma paz que excede todo o entendimento e que nos dá alegria, mesmo em meio a frustrações, mesmo em meio ao desânimo. Existe uma chama de alegria que ela vem de Jesus. O mundo não entende, as pessoas não compreendem como que pode estar passando por isso, como que pode ter perdido a mãe, como que pode ter perdido o casamento, como que pode ter perdido a empresa e ainda está alegre, e ainda continua buscando Jesus, e ainda quer obedecer. Deus permite sofrimento para que a gente busque Ele de forma mais intencional. Raras são as pessoas que buscaram a Jesus quando tudo estava bem, quando tudo estava ótimo, quando a conta estava cheia, quando o casamento estava bom, quando os filhos estavam obedientes, quando foi promovido no trabalho. Raras são as pessoas.
Não posso dizer que não existe, porque com certeza deve existir. Mas do que eu conheço e do que eu convivo, o Senhor muitas vezes nos faz passar por desânimo e por frustração, porque é nesse momento que a gente vai dizer assim, eu vou assistir aquela live, eu vou naquela igreja, eu vou buscar Deus. Nossa, Senhor, eu tô passando por tanta tristeza, meu casamento tá pra acabar, eu vou me ajoelhar, eu vou entrar no meu quarto e vou orar, vai que Deus faz alguma coisa. Senhor, os meus filhos estão se perdendo, então eu vou jejuar. A verdade é que Deus sabe como tratar cada um. E o sofrimento que Ele nos faz passar é porque Ele quer que sejamos intencionais em buscá-lo. Salmo 119, 71 vai dizer, o salmista escreve, o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Quais foram os sofrimentos que Deus permitiu que você passasse para hoje você está aqui durante quase 1 hora me ouvindo falar? Quais foram as lutas que você passou para hoje se interessar em ouvir o que Deus tem para sua vida? Salmo 119, 67 diz, antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, eu sigo a tua palavra de perto. Então existe disciplina de Deus em meio às tempestades. Todo processo difícil, toda tempestade, ela nos traz aprendizados que nenhum sorriso nos traria. A palavra vai dizer em Mateus 7, peçam e será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A minha oração é que nesse momento a gente deseje mais a vontade do Senhor do que a nossa própria vontade. E o que eu sinto no meu espírito de dizer é para você não desistir do seu casamento, não desista da sua empresa, não desista do seu chamado. Sabe, não desista dos sonhos que Deus deu só porque estão difíceis. Porque um dia já esteve difícil lá atrás também e você superou. Por que agora você acha que está mais difícil se agora você tem Deus? Quando seus planos se frustrarem, a melhor forma de saber se é Deus que está frustrando é buscando a vontade dele. É entrando em oração, é buscando. Coloca diante do Senhor. Porque às vezes quando a gente está no controle, quando o controle está nas nossas mãos, imagina um controle na minha mão e eu controlando tudo. E aí de repente tudo começa a sair. E aí eu perco o controle. Eu tô com o controle na mão e aí eu me distraio e aí eu perco o controle. E quando eu perco o controle, tudo começa a sair de rota. Tudo começa a dar errado, entra a doença, entra o machucado, entra a crise, tudo começa a dar errado. Só que na hora que eu perco o controle, é o único momento que Deus tem a oportunidade de pegar. Porque às vezes você está segurando o controle tão forte, que você não permite que Deus pegue. Então a minha oração nessa noite é para que você entregue o controle a Deus e deixe Ele dirigir. Deixe Ele colocar o trilho do seu trem. Porque um trem, quando ele está andando no trilho, não é o motorista que decide o caminho dele. O motorista de um trem, ele só freia e acelera. Quem decide o caminho é o trilho. Então permita que Deus seja o trilho do seu trem. Você pode acelerar e você pode frear. Mas mudar o percurso você não pode, porque Deus é o trilho do seu trem. Só Deus pode dar descanso em momentos difíceis. Então quando a gente entrega ao Senhor, quando a gente permite que Deus seja o trilho do nosso trem, a gente só pode acelerar e frear, mas viver sempre na vontade do Senhor. Tudo que você passa é propósito, tudo que você passa é um propósito para algo lá na frente. Não existe nenhuma dor, nenhum testemunho, não existe nenhuma crise, nem no casamento, nem na empresa, nem nas finanças, nem na saúde. Não existe nenhuma crise que não seja para ajudar pessoas lá na frente, que não seja para usar para você ser boca de Deus na vida de alguém e dizer: eu passei por isso, não desista. Mesmo que você não queira,
mesmo que você se esforce em não querer, o seu testemunho salva a vida do seu próximo. Pessoas que Deus vai colocar na sua vida precisam que você passe por luta para impedir que elas sofram. A verdade é que Deus ele vai recalcular a rota e ele frustra os teus sonhos para mostrar para você que os sonhos dele são muito maiores. Ele frustra as suas vontades. E talvez você tá com tudo bonitinho, você chega diante dele e diz assim: Senhor, está aqui os meus planos, abençoa. Quantas vezes a gente faz isso? A gente escreve todos os planos, todos. Agora eu vou orar. Eu vou fazer o meu devocional, vou ter tempo com Deus. Senhor, tá tudo aqui, ó. Eu já planejei tudo. Já planejei o meu dia, já planejei como vai ser, já planejei onde o Senhor vai me colocar, já planejei como vai ser a minha família, já planejei tudo. Só o Senhor assinar. Quantas vezes? Só que Deus hoje ele tá colocando no nosso coração e dizendo: eu não vou assinar nada. Eu nunca mandei você fazer os planos da forma que você queria. Quando você entrar no secreto e você me perguntar quais são os planos que eu tenho pra você, a gente escreve junto e eu assino. Eu revelo, mas somente quando você tiver intimidade. Somente quando você buscar verdadeiramente. E mesmo se eu não revelar, eu continuo me agradando de você. Eu continuo conhecendo pelo nome. E eu continuo do seu lado. Eu continuo acompanhando você e te dando descanso. Não espera. Não espera saber os próximos passos. Só confie que o Senhor está do seu lado. O Senhor não abandona. O Senhor não muda de ideia. E nunca mais abra sua boca para dizer que Deus esqueceu de você. Nunca mais abra sua boca para dizer que Deus não está do seu lado. Nunca mais abra sua boca para dizer que Deus não vai cumprir promessas que Ele fez, porque o Senhor cumpre promessas. Todas. Nenhuma das promessas do Senhor falhou, e não é na sua vida que vai faltar. Não é na sua família que vai falhar. Nenhuma promessa de Deus falhou. E não é agora que vai falhar. O Senhor está com você. Frustrações que a gente passa não são para trazer morte, são para trazer vida. São porque os nossos caminhos iriam para longe do Senhor e Ele nos traz para a vida. É isso que o Senhor quer de nós, que a gente obedeça e que a gente confie. Confie no Senhor, confie que Ele está ao seu lado, confie nos sonhos do Senhor, não desista. Não desista dos seus sonhos, coloque diante dele. Ele é capaz de transformar maldição em bênção. Ele é o Deus capaz de restaurar a família. Ele é o Deus que restaura casamento. Ele é o Deus que traz vida àquilo que está morto. Ele é o Deus que nós servimos. Então Ele está ao seu lado todos os dias. Ele não abandonou você. Confie na palavra que Ele te deu. Talvez lá atrás, talvez quando você era pequeno, talvez há pouco tempo você se esqueceu. Ele está ao seu lado e Ele vai acompanhar você por onde você andar. Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor está ao nosso lado a todo o tempo. Obrigada, Jesus, porque nenhuma das suas promessas falhou e nunca falharão, Pai. Eu te agradeço por cada um daqueles que me ouvem e eu sei, eu creio, Pai. Eu sinto no meu espírito pessoas que estão aqui. Que essa palavra tenha entrado como flecha no coração, Pai. Pessoas que estavam desanimadas, frustradas, querendo desistir do sonho que o Senhor deu, Pai. Querendo desistir, Pai, do propósito que o Senhor estabeleceu para a vida delas, Pai. Querendo, Senhor, que o desânimo vencesse, estavam a ponto de desistir da família, desistir do sonho, e nesse momento eu te glorifico, Pai, e te peço, envolva o coração de cada uma dessas pessoas, Pai. Fala ao coração delas, Pai, testifica, Senhor, tudo aquilo que foi lançado nessa live, tudo aquilo que foi falado nessa live, nessa tarde, Pai, que o Senhor possa testificar no coração deles, Pai. Obrigada, Pai, por me usar nesse momento, nesse horário, nessa geografia, dessa forma, Pai. Em nome de Jesus, obrigada por falar aos nossos corações. Obrigada, Senhor, por frustrar os nossos planos tão fúteis. Obrigada, Jesus, por frustrar os nossos planos tão pequenos, Pai.
que eram tão grandes aos nossos olhos, Pai, mas o Senhor nos mostra que maiores são os teus sonhos. Obrigada, Jesus, porque nós podemos nos agarrar na tua promessa de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é nisso que nós confiamos. Nem os nossos olhos viram, nem os nossos ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa saúde, para a nossa família, para os nossos amigos, para a nossa nação, para o nosso país, Pai. Eu apresento, Senhor, o nosso país diante do Senhor e peço, tenha misericórdia, Pai. Misericórdia, Senhor, dos governantes, daqueles que hoje se assentam ao poder, Pai. Que o Senhor possa frustrar, Senhor, todos os planos malignos de todos os governantes, Pai, que governam a nossa nação, Pai. Frustra, Senhor, os planos malignos dele e traz paz para a nossa nação. Senhor, coloca no reino, Pai, coloca como rei, coloca para reinar, Senhor, aqueles que seguem os teus propósitos, aqueles que seguem os teus caminhos. Em nome de Jesus, Senhor, derrama sabedoria sobre os presidentes, governantes, Pai, de cada estado. Que a tua nação, Pai, possa ouvir falar dos teus decretos e aprender os teus decretos a cada vez que passa por tribulação, Pai. Que possamos, Senhor, nas nossas orações declarar que foi bom ter passado por aflições. Senhor, escreve o nosso testemunho, Pai, que a gente não esqueça das tribulações que passamos, das tempestades que passamos e o quanto o Senhor nos amadureceu passando por isso. Pai, escreve, Senhor, na nossa mente, na nossa memória, esse dia que foi o dia que o Senhor preparou para nos lembrar que o Senhor estaria conosco todos os dias. Obrigada porque a tua palavra é viva e eficaz, Pai. Obrigada porque a tua palavra penetra fundo em nosso coração e ela separa a alma do espírito. Então, em nome de Jesus, que essas sementes sejam lançadas em solo fértil e que dessas sementes gerem frutos de sabedoria, de obediência, de perseverança, Pai. Que assim como Jó, que por tantas coisas passou, a gente também possa testemunhar no final da nossa corrida, que antes nós ouvíamos só de ouvir falar. É tão bom ouvir falar do Senhor, é tão bom ouvir falar dos teus milagres, é tão bom ouvir falar do que o Senhor faz na vida dos outros, é tão bom ouvir pregações, é tão bom ler a tua palavra, é tão bom ouvir falar do Senhor, mas eu te peço mais do que isso, Pai. Eu te peço, Senhor, que a gente possa testemunhar assim como Jó e falar assim como Jó, que agora os nossos olhos te contemplam. Permita, Pai, que os nossos olhos te contemplam, Pai. Que a gente possa ser grato a todos os momentos. Que a gente possa, Senhor, entender sobre a perseverança, sobre a esperança que o Senhor nos dá a cada tribulação, Pai. Nos ensina a passar sorrindo, nos ensina a passar alegre, nos ensina a passar leve, Pai. E eu oro por paz a cada coração que aqui me ouve. Em nome de Jesus, recalcula a rota, Pai. Muda o nosso caminho. E assim como Paulo, assim como Saulo, se estivermos andando por caminhos que o destino é certo, mas a intenção é errada, Senhor, nos derruba. Senhor, nos faz cair ao chão, nos faz nos prostrarmos a Ti. Senhor, nos cega de tudo que vem do mundo, nos cega, Senhor, dos nossos desejos carnais, nos cega, Senhor, dos nossos planos carnais, nos cega, Senhor, das nossas vontades momentâneas e abre a nossa visão para que a gente possa olhar com os Teus olhos, Pai. Abre a nossa visão para que a gente possa, Senhor, viver o Teu propósito, correr a corrida da vida, gastar a nossa vida da forma que o Senhor quer que gastemos. Em nome de Jesus, se for preciso, Pai, nos leva para o rio da humilhação, assim como o Senhor levou Naamã. Senhor, nos faz mergulhar em águas sujas e profundas, até que nós fiquemos limpos da nossa doença, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Até que a gente fique limpo das nossas escolhas, Pai. Nos leva, Senhor. Nos leva, Senhor, a um lugar mais profundo de humilhação. Nos faz entrar, Senhor, em águas profundas. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, gente. Deus abençoe vocês. Me tragam feedback dessa palavra, porque Deus falou forte comigo sobre essa palavra. E quando a gente recebe testemunhos de que verdadeiramente Deus respondeu e Deus agiu, isso nos anima também, me anima também, porque às vezes o desânimo também bate, e às vezes a frustração também bate do lado de cá, e não por quem eu sou, porque eu já aprendi, entendi o chamado, o propósito, mas é sempre especial quando a gente vê que Deus nos usa mesmo falhas, mesmo imaturos, mesmo tão cheio de coisas para melhorar ainda, Deus é misericordioso. Então, todo processo que a gente atravessa, a gente sempre pode olhar para o lado e estender a mão para alguém. A gente sempre pode. Nenhuma dor é forte demais a ponto da gente não poder olhar para o lado e amar alguém. Jesus mesmo na cruz, ele podia ter olhado só para ele, só para a dor dele, mas ainda na cruz, ainda pregado, ainda sentindo dor, ainda sangrando, ainda maltratado, ainda na cruz ele olha para o lado e ele ainda salva um ladrão. Então a gente também pode, mesmo com dor, mesmo com frustração, continue caminhando. Existem pessoas que precisam da sua mão, que precisam do seu abraço, que precisam daquilo que você carrega. Amém? Deus abençoe vocês. Semana que vem não vai ter live, nem a outra. 2 semanas. Talvez eu faça live outro dia da semana, porque sexta-feira que vem tem uma conferência aqui, aí não vai dar pra fazer live. E no dia 20 é a nossa reunião de casais aqui em Cuiabá, também não vai dar. Então, eu vou avisando vocês. E é isso. Deus abençoe. Obrigada por estarem aqui. Obrigada pelo coração de vocês. Que Deus abençoe. A gente podia fazer uma enquete se esse horário ficou bom. Esse horário fica bom pra mim também. Aí, quem sabe a gente muda. Senão a gente mantém sexta-feira à noite. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.